Olá a todos, sejam bem-vindos nesse domingo, chegando próximo ao Natal. Desde já, desejando um Feliz Natal a todos e que nós reflitamos que o Natal é um elo com a espiritualidade maior e não apenas um momento de comércio, mas realmente de entendermos que somos seres eternos vivendo uma experiência no mundo da matéria. Bom, hoje a gente vai trabalhar o capítulo 39 da obra Grande Síntese, cujo título é Princípio de Trindade e de Dualidade. Hoje eu vou usar o meu notebook que está aqui na minha frente, mas vocês não estão vendo. Eu fiz uma seleção de alguns tópicos aqui. Vamos ver como vai funcionar as coisas. Antes de adentrar nos tópicos que eu selecionei, eu vou ler um parágrafo primeiro deste capítulo para a gente entrar no conteúdo. Então Pietro Baldi começa falando assim: já dissemos tanto, descrevendo a grande lei, e ainda estamos na superfície. Na lei existe infinita profundidade, e quanto mais a mente penetra, mais encontra aspectos íntimos e particulares. A lei possui tantos volumes, tantos capítulos, tantos artigos, tantas palavras, tantas letras, subdivide-se ao infinito no particular, que mais vos impressiona, porque está mais próximo de vós, naquele mundo de efeitos em que trabalhosamente procurais os princípios cada vez mais altos da síntese. No tratado precedente, contemplamos a lei na grandiosidade de seu conjunto. Agora tentemos nos aproximar do seu aspecto de pormenor, observando-lhe mais de perto outro capítulo. Então deixei esse parágrafo aqui para iniciar esse capítulo 39, e eu selecionei algumas coisas aqui no notebook. Eu vou pontuando aqui e tentando comentar alguma coisa com vocês. Bom, para a gente entender mais essa questão da lei que o Pietro fala aqui, num aspecto mais íntimo e pessoal, é preciso a gente entender esse princípio da Trindade de Deus, e principalmente no seu terceiro momento, que é justamente o momento da lei, quando a lei se manifesta. Mas aqui a gente vai trabalhar os três momentos da Trindade, em que o Pietro vai falar muito sobre dualidade e como que a lei ela vai organizando as coisas novamente, reordenando o caos. Então, para começarmos esse capítulo, é importante entender esse princípio da Trindade de Deus, que se manifestou em três momentos, que é o Espírito, o pensamento e a lei. Pois a lei está presente em todo o universo, como princípio reordenador, trazendo equilíbrio e ordem. A lei é a presença de Deus no mundo da imanência, no mundo da natureza. Ela é um momento de transcendência que se faz presente. Quando a gente fala de imanência, nós estamos falando da própria natureza criadora, de tudo que surge no cosmos. E quando nós falamos de transcendência, nós estamos falando da presença de Deus, dessa forma com que ele se manifesta, e tão bem explicada pelas obras de Pietro Baldi, que é através da lei
que é através de nós próprios, que somos as consciências criadas por Deus e que se enveredam nessa jornada de retorno ao próprio seio de Deus. Então podemos conceber Deus no mundo material como a lei que realmente busca fazer que a consciência, principalmente pela lei de causa e efeito, ela tire o bumbum do chão e ela comece a caminhar. Uma coisa que eu já refleti, assim, do mínimo que eu percebi do pensamento de Pietro Baldi, é que tem uma coisa que nós não temos escolha. É o nosso retorno ao seio de Deus. Pode ser o ser mais rebelde dos filhos de Deus, a consciência mais rebelde, porque quando você começa a estudar a obra de Ubaldi, você começa a compreender que realmente aconteceu uma queda e que alguns seres, espíritos criados por Deus, realmente eles caíram. E esses seres somos nós. Esse é um processo da própria manifestação de Deus dentro da Trindade. Isso ocorreu no segundo momento. Não vamos entrar nesse assunto aqui, mas é só como uma introdução desse pensamento de Ubaldi para explicar a existência do universo, para explicar a dor, o sofrimento, para explicar a força da evolução que faz com que nós tiremos o bumbum do chão. Então nós não temos escolhas nesse sentido. O livre-arbítrio verdadeiro é quando nós aderimos à lei de Deus. Quando nós começamos a compreender a lei de Deus, quando nós começamos a perceber a lei de Deus agindo em nossas vidas, naqueles erros que nós já cometemos, naqueles erros que volta e meia a gente repete como um ciclo e a gente acaba lamentando por ter cometido o mesmo erro. Lá na frente a gente vê aquele erro batendo a nossa porta novamente. O que seria isso? Seria a lei pedindo uma mudança, a lei trazendo um ensinamento. É dessa forma que a gente consegue perceber a manifestação da transcendência, que é a lei de Deus agindo em nós e agindo no mundo, fazendo que o mundo cada vez mais vá se transformando, vai se tornando mais complexo entre coisas ruins e coisas boas, mas sempre trazendo o novo, no sentido de evoluir num retorno para o todo. Então, diante disso, a gente pode perceber Deus não como um ser mau no mundo da matéria, mas como a lei. A lei, ela sempre vai pedir a mudança. A lei sempre vai pedir a nossa transformação. Ainda que, a princípio, a nossa consciência no mundo da matéria, ela se manifeste inconsciente, como diz lá no Livro dos Espíritos, que fala do segundo momento da criação, que fala que nascemos simples e ignorantes. Então, o movimento, a lei impulsionando o movimento, em uma relação dialética, ela produz o transformismo. Então nós não temos escolha. Primeiramente, inconscientemente, nós começamos a nos mover. Nós começamos a sair da inércia. Primeiramente de uma forma inconsciente. Depois a gente começa a perceber, começa a fazer uma leitura de mundo, uma leitura do nosso próprio universo. E a gente começa a entender alguns traços da nossa personalidade que são ruins para nós, que são ruins na nossa relação com o próximo. E a lei vai impulsionando esse transformismo. Então, o nosso livre-arbítrio ele é muito relativo.
Quando a gente começa a compreender a lei, a gente começa a ganhar livre-arbítrio. Porque a lei sempre vai pedir: caminhe, caminhe, evolua, se transforme, se torne uma pessoa melhor. Mas a gente tem essa capacidade ainda de fazer escolhas, né? De cair em erros, de bater a cabeça contra a parede, de sangrar o rosto. E às vezes a gente se torna rebelde e continua batendo, batendo, batendo. Mas chega um momento em que a gente esgota. A gente já não quer viver mais um tipo de, sei lá, de relação com alguém, de uma forma de viver a vida, entre tantas experiências pessoais. Então a nossa consciência começa a perceber que existe uma força interior, um modo de transformação. E a gente fala: não, esse caminho aqui eu não quero mais não. Eu conheço esse caminho. Esse caminho tem espinhos, ele sangra os meus pés. Esse caminho tem buracos que eu caio. Então você começa a perceber que você tem outras possibilidades. E essa forma é que a lei, ela age em transformismo, né? Mudando a nossa forma de perceber o mundo. É claro que nós estamos falando aqui no sentido espiritual. Então, nesse sentido espiritual que eu estou falando aqui com vocês, eu não consigo, não é nem eu. A lei, dentro desse entendimento, ela não se resume a uma única vida. Ela se resume a várias vidas. O Pietro Baldo chama de, se não me engano, é paligenesia, que os espíritas chamam de reencarnação, como os hindus também chamam. Então, esse princípio de transformação, de mudança, é muito difícil ele acontecer, é impossível ele acontecer em uma única vida. Se você entender que você tem uma consciência eterna, se você entender que você ainda é muito cru, por mais que você tenha uma certa intelectualidade, que você tenha aprendido alguns valores ao longo da sua vida, que seus pais, sua mãe te ensinou, mas ao mesmo tempo você sabe, você começa a descobrir que você tem certas tendências. E todos têm certas tendências, é o nosso lado sombra, como falava lá o Carl Jung, né, o Carl Jung. O nosso lado sombra, ele também se manifesta, essa dualidade. Então a gente passa a vida convivendo com esse lado sombra também, um lado luz e um lado sombra. E a gente percebe que certas coisas, talvez a gente passe a vida e não consiga mudar, mas a gente consegue melhorar. Já existem outras pessoas que têm uma personalidade totalmente voltada para o mal. São pessoas que ainda não despertaram o seu lado luz. Então elas passam a vida e acabam morrendo com esse lado treva. Mas partindo desse princípio que nós somos seres eternos, que nós somos uma consciência da substância de Deus manifestada na matéria, e vai haver outras oportunidades, porque a lei, ela precisa consertar esses seres. Então vão nascer em condições com certa dificuldade, dentro de um ambiente que vão levar eles a trabalhar justamente essa inferioridade. Como nós podemos entender dentro das nossas experiências, né? Só nós podemos entender as experiências que nós passamos, aquilo que se repete e o que nós devemos transformar. Mas existem seres que, para a sociedade, são seres irrecuperáveis. E até certo ponto está correto. Mas partindo desse princípio que nós somos seres eternos, então vai ocorrer outras oportunidades de transformação. Então, esses seres passarão por novas experiências até que consigam despertar e começar a dar os primeiros passos no sentido de coisas boas e positivas. Esse é o sentido da lei agindo na matéria, entendem? Seguindo aqui, então, já vi estudiosos de Pietro Baldi fazerem uma comparação interessante. Se Deus representa o lado rigoroso na matéria, que é o lado da lei, a lei, ela não existe negociação com a lei. A lei, ela quer a transformação do ser.
Ou vai pelo amor ou vai pela dor. E pelo andar da nossa humanidade, infelizmente, uma pandemia não conseguiu abrandar os corações. Existem brigas políticas ferrenhas, não só no Brasil, mas no mundo. Ainda existe uma idolatria a armas de fogo, à destruição, ao ódio. Então essa rebeldia, ela ainda é muito forte dentro de nós. E a lei, ela é rigorosa. A lei de Deus no plano físico, ela é extremamente rigorosa. Não existe negociação com a lei de Deus. A única negociação é que eu queria falar aqui para vocês. Eu já ouvi um estudioso de Pietro Baldi fazer uma comparação interessante. Deus, no plano físico, representa a lei. Mas como Deus também é a representação do amor, ele trouxe a mãe ao mundo. E quem seria a mãe? Aquele ser mais compreensivo, mais caridoso, que tem mais empatia com a nossa rebeldia. Jesus Cristo. Então Jesus, eu achei interessante essa comparação. Jesus representaria a mãe, Deus o Pai, Jesus a mãe, no sentido figurativo. Então Jesus veio ao mundo e trouxe o amor. Ele implantou a lei do amor. Ele semeou a lei do amor dentro de corações rebeldes. Ele foi negado, foi crucificado justamente por esse lado rebelde nosso, esse lado de negação da luz. Mas, ao mesmo tempo, os princípios do amor de Jesus, ele vem apaziguar os nossos corações. Ele vem diminuir, reduzir o poder das nossas provas. Então, Jesus representa o lado materno de Deus. Ele veio, como se diz, criar um atalho entre esse transformismo nosso. Então, aqueles que começam a compreender os princípios de Jesus Cristo, que não é o consumismo, que não é acumular bens na terra, que é justamente o que ele falava, né? O meu reino não é deste mundo. Ele veio mostrar que as consciências que estão na terra, elas passam por experiências. Nós não estamos aqui por férias, nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Então existe um ciclo de tempo para cada um de nós. Uns vão viver até 18 anos, outros vão viver só um período de infância, outros vão chegar à velhice, mas todos serão marcados pela dor e pela transformação que o amor é capaz de fazer. Independentemente de você ter uma crença, frequentar uma religião, ou se denominar apenas um espiritualista, ou mesmo um ateu. Isso não importa. Desde que você compreenda esse princípio de amor, de transformação, você já começa a evoluir. Isso seria como um presente de Deus, né? A presença de Jesus Cristo. É claro que a gente não pode negar outros espíritos evoluídos que também vieram ao plano físico e constantemente vêm. A gente poderia citar Francisco de Assis, poderia citar os apóstolos, poderia citar Buda, enfim, existem em várias culturas, aqueles mestres que vêm trazer uma sementinha de luz a esse mundo do caos, a esse mundo da desordem. Seguindo aqui, para mim não fugir muito do roteiro. Então, mais à frente aqui ele fala assim: o princípio do todo, ele é como um organismo. Vamos entender isso aqui. No sentido de universalidade, o princípio do todo é um organismo estático. Ele está falando assim, que Deus, na sua fase monista, na sua fase una, quando ele ainda não se manifesta na segunda fase, que seria a fase dualista, nem na terceira fase, que seria a fase da lei, ele é um organismo perfeito. Ele é estático. Não há caos, a imperfeição, somente a perfeição no estado absoluto. Vamos entender isso aqui. Suponha que nós ainda não existamos
Nós não sejamos criados ainda por Deus. Então só existe Deus. Deus é a ordem, a perfeição. Deus é a inércia. Não existe evolução, porque não existe necessidade de evolução. A sabedoria é plena. Mas dentro dessa fase una de Deus, também existe a dualidade não manifesta, porque Deus percebe todas as possibilidades. Então, vai surgir a dualidade, que é o segundo momento da Trindade. Seguindo aqui, pessoas, eu fiz um corte no vídeo para almoçar e vamos seguir aqui devagar, tentando explicar, tentando aprender juntos aqui essa forma interessante que Pietro nos traz através da inspiração que é sua voz. Que na verdade são conhecimentos antigos da humanidade que ganham uma nova roupagem, uma linguagem mais científica, mais espiritualista, de uma essência que transcende dentro do mundo da imanência. Às vezes estou usando aqui conceitos de imanência e transcendência. Imanência se refere à própria natureza, a natureza se manifestando. E transcendência seria a manifestação de Deus dentro desse mundo material, desse mundo da natureza. Então Deus se faz dual, se faz positivo e negativo no mundo material, impulsionando a evolução, o retorno das consciências ao seu seio. Aqui o Baldi ele faz uma descrição interessante, que ele fala assim, que o princípio do todo, ele o descreve como um organismo. Organismo no sentido que vocês estão imaginando mesmo, de um corpo com células, com órgãos. Mas aqui ele está falando da fase una de Deus, que depois vai se fazer dual e vai se completar na fase trina, que é a trindade. Então, dentro dessa fase aqui, que ele vai chamar de estática universal, seria uma visão descritiva dentro das nossas possibilidades de conhecimento material, de que Deus primeiro se manifesta de uma forma estática. Por isso que ele fala estática universal. Nesse primeiro momento, não existe dualidade, não existe contrários, não existe o erro, não existe a evolução. Tudo está no todo, que ainda não manifestou a criação. Então Deus se manifesta na Trindade em 3 momentos. Esse momento aqui, que ele chama de estática universal, é quando a consciência divina ela se faz plena, não existindo os opostos, mas a própria consciência divina ela já antecipa, ela já está dentro do seu próprio seio a manifestação da dualidade. E como que vai ocorrer a dualidade? Seria o momento de criação, a consciência, a grande consciência cósmica, ela cria, ela começa a criar, a manifestar pensamentos menores, pensamentos que ganham vida, pensamentos que manifestam consciência, pensamentos que ganham autonomia. Logo, pensamentos que possuem livre arbítrio. Aqui estamos nós.
Só que nesse momento da criação, ainda não existe a matéria, ainda não existe o cosmos material. E através do processo da dualidade, dentro desse momento original da criação, surge o movimento, surgem os contrários. É a própria manifestação de Deus em suas particularidades. E para que não ocorra o caos, surge a lei também, que é o terceiro momento da Trindade. Eu acho que agora eu fui mais claro aqui nessa visão de Ubaldi. Eu acho que eu consegui passar esse conhecimento para vocês, que eu também estou aprendendo aqui. Como dizem, a melhor forma da gente aprender as coisas é explicando, é lendo, refletindo e tentando explicar, porque o conhecimento ele vai fixando na nossa consciência. Então esse é o primeiro momento, né? O momento orgânico de Deus. Não existe movimento, não existe contrários, não existe o erro, porque o erro ele vai acontecer no segundo momento. O erro é um produto da escolha das consciências, que começam a uma parte dessas consciências, dentro do mundo do todo, elas preferem passar por uma experiência longe, entre aspas, longe do seio de Deus. Então surge uma manifestação invertida dessas consciências, que vão começar a ter uma experiência no mundo material. Então essas consciências, que eram consciências despertas, elas começam a se fechar, a perder a consciência, a perder a sabedoria de deuses e se aprisionam na matéria. Só que, desse momento também, a lei, que é a transcendência, ela vai acompanhar essas consciências, porque todos nós estamos dentro do todo, do organismo que é Deus. Então a substância que se fez consciência, ela vai viver experiências dentro do mundo da dualidade, por uma manifestação de ego, de egoísmo, um sentimento de grandeza própria, ocorre o que o Pietro Baldi chama de queda. Então surge o mundo material e com ele a gente percebe a lei. A lei surge, a lei é a própria manifestação de Deus. É o transcendente que se faz no mundo do imanente. Eu vou pegar um pouco aqui do texto que está no notebook para não fugir um pouco, mas eu acho que está ficando interessante aqui. Aí ele fala assim, mas ao mesmo tempo que Deus se manifesta uno, dentro desse momento de criação, o universo se torna dinâmico em suas partes, pois a criação ela se manifesta através da evolução, que ocorre dentro do próprio todo, como manifestações parciais daquilo que já contém. Então, em resumo, Deus, ele já, dentro da sua sabedoria, ele já sabia que a dualidade iria surgir do seu seio e ela seria manifesta pelas consciências. Então essas consciências que decidiram ter essa experiência na matéria, elas estão sujeitas à dor, ao sofrimento, a lições que levem ao despertar novamente da consciência, através do processo da evolução que começa com o movimento, que se manifesta lá nos átomos, que vai formando as coisas,
E no sentido de impulsão, a evolução vai acontecendo através das formas em que a consciência vai se manifestando no mundo da matéria. Aí seguindo aqui, eu estou pegando aqui do notebook, pulando um pouco aqui para não ficar muito longo. Então existe aquela frase famosa que se diz assim: eu sou o início, o fim. Eu sou o início e o fim. O alfa e o ômega. Então a manifestação divina, ela se mostra como o início de tudo nessa fase primeira, em que era apenas o todo. E se manifesta no fim, porque a evolução, ela tem um caminho teleológico. Isso aqui é interessante porque as consciências que vão despertando, elas começam a se desgarrar do bando e começam a entender as experiências que elas vão passando. A consciência vai se abrindo, essa espiral que é o pensamento que manifesta a consciência, ele vai se abrindo. E alguns valores que você cultua, algumas coisas que você gosta, elas começam a estagnar no sentido de prazer. E você começa a se desgarrar do bando. Não é que você tenha que se desgarrar da sociedade, porque a evolução também, ela se faz no coletivo. Ela é algo individual e, ao mesmo tempo, ela se apresenta no coletivo. Então, daí a gente entender porque a gente tem que aprender a servir o próximo, ainda que a gente comece a fazer isso pelo próprio egoísmo, pela própria vaidade, mas com o tempo, diante dos caminhos da evolução, a gente começa a perceber aqueles espíritos mais evoluídos que deixaram a sua trajetória, uma história aqui na Terra. A gente começa a entender o mínimo do porquê eles se manifestaram daquela forma. A gente vai entender um Buda, um Chico Xavier, um Francisco de Assis, entre tantas personalidades conhecidas e também anônimas, que a gente teve a oportunidade de presenciar a experiência que eles passaram nesse mundo. Então a evolução, ela é um despertar primeiramente individual. A consciência, ela começa a querer se desvencilhar de algumas coisas que ela achava normal, que sentia prazer. Então ela começa um processo de transformação. E esse processo ele ocorre no seio da sociedade. Então existem esses dois lados, né? Que é o lado da mudança individual, do lado de entender que a gente tem que ser útil de alguma forma à sociedade, para que a sociedade também, as consciências que estão na sociedade, elas consigam também se desgarrar do bando, dentro desse princípio que existe um princípio como é que eu vou falar aqui, das religiões que são mais um princípio horizontal e não um princípio vertical. Então, quando você começa esse processo de despertar, você começa a entender que a evolução, ela deixa de ser muito horizontal e passa a ser vertical. É quando você vai se desgarrando do bando. Entendem? Seguindo aqui, né, ele fala assim: o todo não precisa evoluir. O que evolui é a consciência aprisionada na matéria. É o que eu já disse aqui para vocês. Seguindo à frente aqui. Eu fiz uma pergunta aqui. Mas e a evolução? Ela chega a um fim? Ou será que a gente está condenado pela eternidade a evoluir? Lembra que eu falei no começo aqui? O todo, no seu princípio, não existia evolução. Eu falei aqui agorinha. Não existia choques de contrários.
não existia positivo e negativo. Isso acontece quando surgem as criações. Deus se faz múltiplo. Ele continua sendo Deus, a consciência maior, mas ele cria os seus filhos, que são a manifestação da sua substância, que ganha vida, que se eterniza também através das consciências. Então, o caminho de volta, quando você chega ao que a gente chama de ômega, que é o instante final da evolução, as consciências vão voltar para o todo. Mas, adiantando uma coisa que está escrita aqui, lá na frente, aqui no texto que eu preparei, o filósofo Spinoza, que é muito querido pelos ateus, que foi uma inspiração para Albert Einstein, que se dizia seguidor da filosofia de Spinoza, o Baldi mostra uma diferenciação, porque o Spinoza ele não se fundamenta no judaísmo cristão. A visão de Spinoza, que eu não tenho um conhecimento aprofundado, só estou falando aqui por cima, ele concebe o Criador como natureza e as criaturas apenas como uma manifestação de substância da natureza. Logo, esse final das consciências seria integrar novamente ao todo, ou seja, não existir mais, ser o fim dessas consciências. É uma visão panteísta. Allan Kardec, ele fez alguns ensaios explicando a diferenciação da visão espírita em relação a essa visão panteísta. Porque, na verdade, a visão panteísta é uma visão materialista. Qual o sentido que teria das pessoas serem boas, das pessoas buscar a evolução, se no final elas seriam dissolvidas no todo, perdendo as suas consciências? Esse é um ponto que alguns espíritas questionam a visão de Pietro Baldi. Mas a visão de Pietro Baldi, que é a visão de sua voz, ela mostra que o final desse caminho de evolução, quando a consciência volta ao ômega, que é o caminho final, que é a reintegração ao todo, as consciências se preservam. Volta novamente essas consciências ao organismo de um corpo maior que é Deus, a grande consciência. Então essas consciências vão vibrar em um campo, dentro do campo de Deus, onde já não existe mais matéria. O pensamento ele continua a pulsar, a saber da sua própria existência, a viver. É claro que isso é uma dimensão onde já não existe mais matéria. E isso foge à nossa compreensão do que seja esse todo. Mas isso aqui é uma visão aproximada, né, que a obra Grande Síntese, completando a visão de Kardec e de toda uma espiritualidade milenar, que tem conceitos lá do hinduísmo, entre outras visões, se esclarece para nós através da obra Grande Síntese. Entende essa diferença do panteísmo, de Spinoza e dessa visão de Ubaldi? A consciência ela se preserva, ela vai voltar a ocupar uma função no sistema, que Pietro Baldi classifica entre sistema, que é o mundo puro, o mundo da perfeição, onde Deus se manifesta pleno, onde não existe a dualidade, e o antissistema, o mundo em que nós vivemos, o mundo da contradição, o mundo das guerras, do ranger de dentes,
o mundo de uma felicidade transitória. Esse é o mundo do antissistema, o mundo da não ordem. Mas, como eu disse, ainda assim, a lei de Deus, ela se manifesta nesse mundo. Ela que vai estabelecer os princípios que a física estuda, princípios da gravidade, princípios de equilíbrio, princípios de evolução nas consciências, lei de causa e efeito, enfim, é isso. Seguindo aqui, eu pontuei algumas coisas aqui no notebook. O universo é monismo, no seu aspecto conceitual. Quando ele fala conceitual aqui, ele está falando de transcendência. Então é isso, como Deus é tudo, e nós apenas vivemos em um campo de efemeridade, de ilusão, que os hindus chamavam de Maya, que a física comprova, né, no estudo das partículas, em que a gente vai entender que não existe matéria, que o discurso dos ateus materialistas, eles não se fundamentam, porque para se fundamentar, você tem que ter uma explicação de onde tudo surgiu. A ciência não tem essa explicação, ela precisa do transcendente. E o que é matéria? Matéria é energia, energia condensada. Por que a gente usa a palavra materialismo, uma palavra que não se sustenta? E a consciência, essa capacidade de comunicação, essa consciência que evoluiu desde da época lá das cavernas, dos homens das pedras, essa consciência que hoje cria inteligência virtual, que produziu essa internet para a gente se comunicar, que se amplia nos conceitos da filosofia, mesmo a filosofia materialista. Será que não é egoísmo demais da nossa parte querer reduzir a nossa visão, uma visão antropológica egoísta, e não perceber a transcendência que se manifesta no mundo material? É algo a se pensar, né? Mas eu fico feliz porque existem muitos cientistas que estudam a filosofia de Pietro Baldi, estudam outras filosofias espiritualistas, já entendem que existe uma consciência. Hoje mesmo estava conversando com uma mocinha que trabalha na saúde, estava tomando café, e ela falando da questão das experiências de quase morte, né? De ouvir relatos em hospitais sobre isso. Então a gente não pode se fechar dentro de conceitos materialistas. Eu até entendo que o meio acadêmico ele tem que se preservar, mas o meio acadêmico não são as consciências que pensam. O meio acadêmico é apenas uma estrutura de conhecimento. E dentro do campo, do campo científico, a ciência também ela tem que avançar no espiritualismo. Não é que ela vai ser ridicularizada dentro dos conceitos que ela cria, que ela estabelece, que ela descobre, que ela experimenta. Mas abrir uma possibilidade ao que não é compreensível. E dentro das possibilidades, abrir um campo a esse campo de estudo. Porque, por exemplo, a experiência de quase morte já é estudado por muitos médicos que não têm uma mente fechada. Já são estudados por cientistas. E, enfim, a espiritualidade ela vai avançando também dentro do campo da ciência. Quando o espiritismo surgiu, no século XIX, na segunda metade, Europa, Estados Unidos, até na Rússia mesmo, havia muito estudo em meios acadêmicos, em faculdades. Se vocês pegarem e estudar a história do moderno espiritualismo, que eu já citei aqui para vocês vão perceber que pessoas de grande nome científico, elas tiveram a humildade de estudar, de registrar.
E isso está na história. E existe muita coisa a ser descoberta dessas pesquisas que ficaram em faculdades, outras se perderam. Mas, enfim, o transcendente, ele se manifesta também. Então, essa visão pessimista, nihilista, que algumas filosofias trazem, elas só reduzem a nossa capacidade de compreender o qual nós somos seres complexos, muito mais que o materialismo possa definir. Então ele fala que conceitual, o universo transcende, tudo está interligado. Imanência e transcendência. Só poderemos perceber essa realidade pelo desenvolvimento da nossa consciência, que é metafísica, é a alma. É isso que eu estou falando aqui para vocês. Aí seguindo aqui, eu vou pular mais um pouco, ele fala no primeiro momento, trindade, no primeiro momento, é trindade e dualidade. Aqui o Balde explora a evolução cósmica e a estrutura do todo, que se faz trino. No princípio, Deus é a unidade absoluta e estática. Não há polaridade, é o alfa, o início de tudo. Aqui eu estou repetindo isso aqui porque eu parei para explicar para vocês e perdi a sequência aqui. Mas como vocês perceberam aqui, o que eu li já é uma coisa que eu expliquei aqui atrás para vocês, né? Eu acho que não vou nem tocar mais nesse ponto aqui. Então ele fala que surge o movimento em beta e com ele a dualidade. Para que surja o universo, é preciso que aconteça um movimento. Isso aqui é interessante, né? O movimento que vai impulsionar as primeiras partículas, que seguindo um determinismo da manifestação de Deus através da substância, ele começa a construir esse mundo material. Vai surgir as estrelas, vão surgir os corpos, os animais, enfim, tudo que a gente chama de vida material, que seja uma vida física, uma vida, enfim, todo tipo de vida, né? E a vida não, e a manifestação material, como os minerais, as rochas, enfim, tudo que constitui o universo. Para que surja o universo é preciso que aconteça o movimento, que é produzido pela dualidade. E com ela surge o caos e a matéria e a evolução. As consciências se apagam no átomo. E é preciso novamente despertar rumo ao alfa e ao logos, que é o todo. As individualidades, isso aqui é interessante, se reagrupam em unidades coletivas. É o que eu falei para vocês, a evolução, ela é um processo íntimo de cada um de nós. Primeiro a consciência está fechada, depois ela começa a ter algumas noções, a perceber algumas coisas, além dos sentidos, do tato, e ela começa a aflorar uma certa sensibilidade. Esse é um processo de início da evolução da consciência. Mas, ao mesmo tempo, ela vai se reagrupar em unidades coletivas. A evolução não apenas é um movimento de crescimento individual, como vimos no exemplo do surgimento de coletividades como cidades, países, etc. Então, por que a gente fala de coletividade aqui? Vamos entender isso aqui. Se Deus é trino, a gente está falando de três manifestações de Deus, né? Então, já adiantando aqui o que eu vou falar um pouco mais à frente aqui, se a criação para apenas na dualidade, tudo é destruído. Tudo se destrói. Igual eu falei para vocês, a entropia, ela destrói tudo. Então, as guerras, o ódio, tudo que seja contrário, ele começa um processo de degladiação, positivo e negativo, o caos total. Mas dentro desse princípio, que é uma própria ordem de evolução,
porque a gente só vê o lado negativo dessa dualidade, mas essa dualidade, ela acontece justamente para impulsionar a evolução. Se existe a doença também leva à cura, entendem? Então, dentro desse processo, o terceiro momento é o momento da trindade, de se reagrupar, harmonizar, equilibrar aquilo que está em caos. Essa é a sabedoria de Deus. Esse é o lado que às vezes a gente não percebe da trindade. No seu terceiro momento, ela reagrupa as coisas na ordem. Ela traz a ordem. Ela cura o caos. Ela cura o mal. Através do terceiro momento, que é o momento de reagrupação em estado de equilíbrio. Então é por isso que ele fala que a evolução não é apenas um movimento de crescimento individual, mas de reintegração coletiva. Como vimos no exemplo do surgimento das coletividades, como cidades e países. O ser humano precisa criar uma única humanidade. Isso hoje, para pensar, ainda é uma utopia. Mas vamos pegar exemplos. Por exemplo, nós passamos agora por uma pandemia do Covid. Uma coisa ruim, negativa, milhões e milhões de mortes, dor, sofrimento. Mas o que aconteceu? Cientistas de países diferentes tiveram que unir os seus cérebros, o seu conhecimento e formar uma unidade coletiva. Entenderam agora? Para se criar uma vacina. Entendem como que é a dualidade, como que essa diversidade, como que ela leva para um princípio de unidade coletiva? Então, através dessa unidade de conhecimento científico, um tem um conhecimento aqui, outro tem conhecimento ali, se produziu a vacina. Esse seria o terceiro momento da Trindade se manifestando. Então, seguindo, ele fala assim, que o ser humano precisa criar uma única humanidade, em que une todas as diversidades, formando um grande organismo. Outra coisa interessante que a gente vê, a Europa sempre foi um território marcado por guerras, sempre por guerras. Aí na segunda metade do século XX, surge a ideia de uma União Europeia. Olha o princípio da unidade coletiva aqui novamente. Qual que é o objetivo dessa união? A Europa sempre foi marcada por uma competitividade de nações. E a gente viu o que aconteceu nessa competitividade. 2 guerras mundiais. Uma Europa totalmente destruída por uma nação que se mostrou mais doente do que as outras, a Alemanha. E através de uma ideologia de destruição, uma arquitetura de destruição, através de uma mente doente, mas com muito poder de manipulação coletiva, começou a atacar, a invadir outros territórios. E o desfecho dessa história nós sabemos, né? Tanto na Primeira Guerra, quanto na Segunda, que os historiadores chamam de, talvez de uma única guerra, uma grande guerra que teve um intervalo de tempo, mas que continuou, justamente por causa desse extremismo nacionalista, esse separatismo.
Entende por que às vezes a ideologia ela desperta paixões inferiores em nós? Hoje nós vemos muito isso. Então as pessoas atacam a Europa, porque a Europa se uniu. A Europa apaziguou as guerras. A Europa apaziguou essas guerras. Então esse é o princípio da unidade coletiva, da lei de Deus, dando os seus impulsos na humanidade. Entendem? Existem as contradições. Hoje, outro processo que surgiu foi a globalização, né? Dentro de tanta dualidade, de crescimento, de crises econômicas. Isso é outra coisa que a gente tem que entender também. Eu já vou adiantar aqui essa parte também. Ela está aqui no notebook, mas lá na frente eu volto de novo um pouco. O Balde mostra que a evolução ela é feita em espiral. A espiral se abre, ela chega a um limite, ela não passa daquele limite. Isso vale para nações, isso vale para as consciências encarnadas na matéria. Então, quem está acompanhando as notícias, está vendo que está sendo noticiado que a Alemanha, após um grande auge econômico, a grande nação da Europa depois de recuperação da Segunda Guerra, guiando esse processo da União Europeia, ela está entrando num processo de estagnação econômica. Percebem essa leitura que a grande voz vem nos mostrar da espiral? Sendo mais claro, tudo se expande e chega a um limite de estagnação. E depois ele volta-se no movimento centrípeto para o centro, para se concentrar novamente em semente. Não é isso que os cientistas falam do universo? Que o universo estava todo concentrado num minúsculo ponto menor que a cabeça de uma agulha? Toda a massa, toda a energia do universo? Entenderam agora? Então, às vezes a gente cria os conflitos, a gente fica sem entender as crises econômicas, os retrocessos da história. Mas se a gente perceber dentro dessa visão espiritual que as espirais elas abrem e chegam a um determinado limite que elas têm que se fechar porque se estagnam, a gente vai entender. O Brasil mesmo, o último momento de expansão dessa espiral foi o Plano Real. Foi um momento em que o brasileiro ele ia aos supermercados e comprava, levava para casa o que ele não precisava, porque a moeda estava muito valorizada, levando uma capacidade melhor de compra. E pegando o final do milagre econômico da ditadura militar, a espiral havia se expandido ao máximo e ela se fechou. A gente pode demarcar o tempo aqui, década de 80. A estagnação total da economia brasileira, chamada de década perdida. Década perdida. As pessoas faziam compras para o mês. Elas não iam ao supermercado todos os dias porque o dinheiro não dava. Você tinha que ter um valor em dinheiro e correr ao supermercado e comprar tudo que você conseguisse comprar. Porque quando você colocasse o pé de fora do supermercado, eles já estariam demarcando os preços. O tique, 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 tique lá, demarcando o preço. Entendem? Então isso é um esgotamento da espiral.
Aí depois a espiral começou a se abrir lentamente, lentamente. No seu momento máximo foi o plano real. Percebe como que funciona essa visão da espiral que o balde mostra? Ela vale para tudo, ela vale para as nossas vidas também. Cada ser humano, ele tem uma capacidade de aprender. É um fruto de um despertar interior, é um fruto das relações sociais. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que não vai para a escola, que nunca foi na escola, e você pegar um que é escolado, você vai perceber nitidamente esse desenvolvimento. Em essência, os dois são a mesma coisa. Mas através dessas experiências sociais, do ensino escolar, ele consegue expandir mais a consciência. Então é assim que as coisas funcionam. Vou seguir aqui. Aqui na frente ele fala assim: os que evoluem primeiro vão à frente, formando novas unidades coletivas. Aqui eu coloquei, escrevi aqui, eu citei o exemplo, estou citando um exemplo aqui do que a gente vê em obras espíritas. Aqueles que, mesmo que não são espíritas, mas que já leram alguma obra espírita, ou já assistiram filmes como o filme Nosso Lar, que é famoso no cinema. Então a gente vê que as consciências, elas se reagrupam tanto no mundo terreno quanto no mundo espiritual. É um princípio chamado lei de afinidade. Então aqueles que têm uma consciência já mais evoluída, eles vão se reagrupar em unidades coletivas. Nosso Lar, que é uma colônia descrita pelas obras de Chico Xavier, da série André Luiz, mostra uma colônia no plano astral, em outra dimensão, em que as consciências são recebidas, são tratadas e estabelece uma moradia provisória naquele espaço de uma outra dimensão. Mas ali existe uma certa afinidade para que aquelas consciências fiquem ali. Nas obras espíritas fala-se muito de umbral. O que seria umbral? Umbral seria um lugar de vibração de um campo baixo da consciência. Não é um castigo de Deus. A gente vê que na Terra mesmo, por exemplo, se uma pessoa se entrega às drogas, ela vive em um umbral, ela está vivendo em um umbral, na Terra. Ela está alheia ao mundo mais equilibrado, ela está num processo de desequilíbrio até mental e físico. Se tiver uma pessoa sensitiva, ela vai perceber vibrações espirituais baixas sobre ela. Então tudo é um estado de consciência. Essa é a questão do livre-arbítrio que Deus nos dá. É a lei de ação e reação. Não é a maldade de Deus. É o princípio da evolução, ele estabelecendo uma certa liberdade. E às vezes dentro desse princípio de liberdade, muitas vezes nós nos ferimos. Quer seja por um vício, quer um estado de vibração mais no campo da maldade. Então, esse é o motivo da existência da lei de ação e reação. E é o motivo também da gente pensar a sociedade de uma forma coletiva, de tentar levantar esses irmãos que estão caídos e não passar por cima deles. Então, no plano astral, em colônias como o Nosso Lar, lá existem aquelas entidades que são consciências mais evoluídas, que são encarregadas de visitar esses lugares de trevas, que evangélicos chamam de inferno, outras crenças também podem chamar de inferno. Então, nesses lugares já existe consciências que começam a vibrar, a novamente perceber a luz. Então, dentro de um processo de
de respeito. Aquelas consciências que estão sendo despertas, elas são resgatadas desses lugares e são levadas para colônias de tratamento. Então tudo no universo é transitório. Não existe sofrimento que dure para sempre. Não existe condenação eterna ao inferno. Não existe. Você pode pensar em Stalin, você pode pensar em Hitler. Sim, a carga deles é uma carga muito pesada. Mas ainda assim, dentro do campo do amor de Deus, através da lei de causa e efeito, vai chegar um momento que essas consciências, elas vão despertar depois de muito sofrimento. Depois de muito sofrimento, elas começarão a perceber novamente a luz e vão começar um processo de caminhada novamente em busca da luz. E num dado momento que não podemos precisar, elas já não se verão mais em trevas. Entende como que a visão é diferente, essa visão espiritualista, que já não concebe inferno eterno?